Vamos lá. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, te agradecer pelo privilégio de estarmos reunidos. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada pessoa que está nessa sala de aula hoje. Pedimos que o Senhor derrame sobre as nossas vidas espírito de sabedoria e de revelação, que o Senhor venha trazer paz aos nossos pensamentos, venha trazer paz à nossa vida, para que possamos nos concentrar no Senhor um pouco hoje. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, tô meio entupido, galera. Então, minha voz fica um pouco estranha por causa disso. Vamos lá. Efésios 4, nós estamos tratando sobre essa questão. Hoje nós vamos falar especificamente do versículo 12 até o versículo 16, mas eu gostaria de ler a partir do versículo 7, porque tá ligado aí ao nosso tema. Então vamos lá. Diz o seguinte: mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Deixa eu botar a galera que está na sala de espera. Acho que foi. Então, lembrando aí que na última aula nós terminamos, na verdade, conversando sobre o versículo 8. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E nós gastamos aí um tempinho conversando um pouquinho sobre o significado desse versículo, que isso aqui, na verdade, representa uma cena militar de um general voltando para casa depois de vencer uma batalha, onde ele leva cativos e onde ele distribui ali espólios. Os espólios são aquelas coisas que ele vence após a guerra, que ele vence, que ele pega, que ele toma dos vencidos. Então, o Hernandes Dias Lopes mesmo fala que esse levou o cativo ao cativeiro, esses cativos são os homens, são aquelas pessoas que Deus separou para si como sendo seus filhos, e esses dons, e os espólios são, na verdade, os dons. Que dons são esses? São os dons ministeriais que Paulo vai falar no versículo 11. Sempre lembrando que nesse momento aqui, Paulo está falando sobre uma graça específica para serviço. E mais, uma coisa muito importante quando a gente olha esse texto, você precisa ter em mente, Efésios é o tratado de Paulo sobre a igreja. É um pouco diferente. Quando a gente pega para ler Colossenses, por exemplo, o foco do apóstolo Paulo é Cristo. Então ele vai gastar bastante tempo falando sobre o que nós chamamos hoje em teologia de cristologia. Ele vai falar sobre Cristo, ele vai apresentar Jesus como o cabeça da igreja, como o cabeça desse corpo. Em Efésios, Paulo vai tratar da igreja como, na verdade, esse corpo que pertence a Cristo, como esse corpo funcional que deve ser. Então, Paulo vai tratar sobre a igreja. Por que isso é importante? Porque quando nós falamos sobre dons ministeriais, que é o que diz o versículo 11, o que é o que Elisa também pregou no culto de quarta-feira, nós estamos falando sobre dons que têm um objetivo. E qual é esse objetivo? O objetivo está no versículo 12. Queria que você lesse comigo. Quais são os objetivos dos dons ministeriais? O versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons ministeriais têm basicamente 3 objetivos: aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, isso é importante, para o serviço, e para a edificação do corpo de Cristo. Então, todos os dons, a gente sempre fala isso, todo mundo sabe, e essa era uma posição do John Stott muito conhecida. O John Stott falava que os dons, na verdade, não servem
para aquelas pessoas que os carregam, mas servem para a igreja em si. Então, Paulo ele vai falar que os 3 objetivos dos dons são justamente para isso. Eu só queria fazer uma ressalva antes da gente seguir. O versículo 9, o que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra, nós já gastamos um tempo explicando esse versículo, acho que umas 2 ou 3 aulas para trás, tá? Então, eu não vou me debruçar sobre isso, nós já lemos os textos, tem textos em Romanos, em 1 Pedro e tudo mais. Versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo também que subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Sempre lembrando que esse preencher todas as coisas, você vai encontrar Paulo falando novamente sobre esse preencher todas as coisas em Colossenses. Se você quiser anotar, Colossenses Colossenses capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 19, Paulo vai falar sobre como Cristo é a plenitude de Deus. Assim como está escrito lá em João, que Jesus ele é a imagem do Deus invisível, Paulo vai gastar um tempinho ali no início de Colossenses, falando, lembrando, né, Paulo, a carta de Paulo a Colossenses é um tratado sobre cristologia de Paulo. Ele vai falar sobre Cristo. Então, ele vai gastar um tempinho falando como que Jesus, em si mesmo, ele carrega a plenitude do Senhor. Então, Colossenses 1, do versículo 18 ao versículo 19, e Colossenses capítulo 2, versículo 9. Paulo também vai falar sobre isso, só passando isso rápido para você poder ter isso anotado se você quiser. E aí vem o versículo 11, que nós também já conversamos, eu também não vou me ater. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. E a Elisa também falou, deu bastante referência no culto de quarta-feira, sempre lembrando, não necessariamente você vai exercer o seu dom de maneira, me fugiu a palavra, de maneira ordenada. Por exemplo, quando um pastor ele vira pastor, ele é ordenado a pastor. Muitas das vezes isso acontece através de um culto especial na igreja, onde ele é reconhecido publicamente ali como pastor. Talvez a Elaine vai desenvolver o ministério dela, o dom ministerial dela, sem nunca ser ordenado. Talvez eu vou exercer o meu dom ministerial sem nunca ser ordenado. Tudo bem. Não significa que o fato de você já conhecer o seu ministério, significa que você vai ser ordenado tão cedo ou algum dia. Isso é soberania do Senhor. Lembra que eu falei? Muitas das vezes você vai ter o seu ministério e você não necessariamente vai exercê-lo dentro do ambiente da igreja. Talvez você exerça no mercado de trabalho mesmo. O Peter Wagner, ele falava muito sobre isso. O Peter Wagner foi um apóstolo americano, já falecido, e ele falava muito sobre isso, sobre os apóstolos de mercado, sobre os pastores de mercado, sobre aquelas pessoas que estariam inseridas no mercado de trabalho, no meio dos empresários, e exerceriam o seu ministério, mas não de maneira ordenada, não de maneira eclesiástica, como nós estamos acostumados. Então, a Elisa falou bastante sobre os apóstolos, sobre os profetas, sobre os evangelistas, sobre os pastores e também sobre os mestres. E aí, ela mesmo contou uma historinha, né, que ela queria muito ser profeta por causa das experiências que os profetas tinham e tudo mais, mas que Deus, de uma hora, disse a ela quem ela era no corpo de Cristo e que tudo fez sentido. Então, isso é uma coisa importante para vocês. Versículo 12. E aí vem Paulo falando os objetivos. Qual foi a característica do mestre que ela esqueceu? Não sei. Qual é? A característica do mestre que ela esqueceu foi que são as pessoas mais bonitas da igreja. Eu reclamei isso com ela no final do culto. Eu falei, só faltou aquilo para você falar. Só que ela não quis. Não sei por quê. Não concordou comigo. Versículo 12. Versículo 12, então, vai falar sobre os objetivos desses dons, que são basicamente 3, como nós conversamos, né? Aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons, eles são dados por Jesus à sua igreja como objetivo. E eles servem para equipar. Se você estiver anotando, anote essa palavra, para equipar. Esse termo aperfeiçoar, talvez na sua Bíblia, já apareça como equipar. Equipar fala sobre uma coisa sobre preparo para fazer algo. Pode ser um preparo para um serviço, ou também pode ser um preparo para uma guerra. Quando você vai para a guerra, você precisa se equipar, você precisa se fortalecer, você precisa vestir as suas armaduras. A armadura, por sinal, Paulo vai falar também aqui no livro de Efésios, né, em Efésios 6, mas os dons, eles têm esse objetivo.
Eles servem para equipar os santos para quê? Para o ministério. O que é ministério, minha gente? Ministério nada mais é do que serviço. Ministério não quer dizer Ministério Água Viva, Ministério Bola de Neve, Ministério Assembleia de Deus, não quer dizer nada disso. Ministério quer dizer serviço, essa palavra no grego significa serviço. Então, os 5 dons ministeriais servem para equipar os santos, ou seja, para equipar os crentes para o serviço. Mais uma vez, isso aqui nos mostra uma coisa. Isso aqui nos mostra que todos nós recebemos uma graça específica para o serviço. Lembra? Algumas pessoas vão dizer que os ministérios são, na verdade, para apenas algumas pessoas e que nem todas receberiam o ministério. Eu respeito essas pessoas, são homens de Deus. Agora, eu não consigo concordar com isso quando eu leio, por exemplo, o versículo 7. Mas a graça, e essa graça, mais uma vez, é graça para serviço, foi concedida a quem? A cada um de nós. Todos nós temos em comum essa graça para o serviço. O que nós temos de diferente são os dons, são as medidas dos dons, são as medidas de alcance, de influência desses dons. Agora, todos nós temos uma graça específica para serviço. Isso fica muito mais claro ainda no versículo 12 que nós estamos lendo. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o quê? Para a obra do ministério, ou seja, para o serviço. Quando homens e mulheres exercem um dos 5 dons ministeriais na igreja, por exemplo, eles não exercem simplesmente para que você seja abençoado num culto de domingo e para que você vá para sua casa feliz, se preparando para a sua semana de segunda-feira, se sentindo vitorioso, ouvindo aquela palavra que você vai vencer. Isso também é uma coisa importante, porque no âmbito da igreja e da comunidade, nós somos fortalecidos mutuamente. E na verdade, o que Paulo vai falar no finalzinho desse texto, no versículo 16. Nele, o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Ou seja, na comunidade, no lugar que nós vivenciamos corpo de Cristo, nós nos fortalecemos mutuamente, nós nos alimentamos mutuamente. E isso acontece na comunidade. É por isso que um crente que não congrega, eu ia falar como Paulo, mas como o escritor de Hebreus vai falar sobre a importância de congregar, é por isso que um crente que não congrega é um crente fraco. Ele vai ser fraco na sua caminhada, ele vai ser fraco nos seus desejos da terra, ele vai ser um crente que uma hora está muito bem e outra hora está muito mal. Ele vai ser um crente fraco. Por quê? Porque ele está fora desse contexto do serviço comunitário. Então, vamos lá para o primeiro objetivo aí dos dons. Aperfeiçoamento dos santos significa isso daí, equipar. A palavra em grego é katartismon. Katartismon. Agora faz falta os slides, né? Mas significa katartismon. Esse mon aí é M-O-N. E essa palavra em grego tem alguns significados. Significa preparar, como nós estamos falando, né? Então, quando, por exemplo, eu exerço um dom ministerial na igreja, eu estou exercendo, adorando a Deus através de ensinar. Eu estou servindo a Deus, glorificando a Deus através de ensinar. E esse exercício do dom ministerial serve para preparar. Preparar quem? Preparar vocês. Me preparar. Preparar para que vocês possam seguir no serviço do ministério, na obra do ministério. Então, essa palavra em grego significa preparar, também significa emendar. Emendar no sentido de rede. Uma rede de pesca que está rasgada e que precisa ser emendada. Isso é um conceito muito interessante aí dessa palavra. Também significa restaurar a pessoa para o seu uso originário. Olha que coisa maravilhosa essa palavra aperfeiçoar. Antes da queda, todos nós fomos criados, o homem foi criado pelo Senhor com uso originário, com um estado originário. Era um estado perfeito, plenamente santo, plenamente unido à glória do Senhor, ao ponto de Adão ser confundido com o próprio Deus andando ali no paraíso, andando no Éden. Mas ele tinha uma função específica.
No caso de Adão, naquele momento, a função específica era de cultivar e proteger a terra, de fazer com que o jardim se expandisse. A ideia, eu sempre falo isso para vocês quando a gente dá aula de Gênesis. O Éden, eu não me lembro agora qual é o texto, acho que é Ezequiel, mas o Éden, ele não era a terra toda, ele era um pontinho, ele era uma localidade na terra, e a ideia é que o Éden fosse crescendo através do trabalho de Adão e tomasse toda a terra. É isso que o texto do Antigo Testamento dá a entender. Então, naquele momento, Adão e Eva tinham um trabalho originário. Agora, quando o pecado entra e eles são destituídos da glória de Deus, como eu e você fomos, como Paulo ensina, eles perdem essa utilidade originária deles. Chega em um determinado momento que isso precisa ser restaurado. E como que isso é restaurado? Isso é restaurado através do exercício dos dons ministeriais. Então, quando um apóstolo ele é apóstolo para a comunidade, ele faz o exercício dele, o serviço dele à comunidade, serve para restaurar os santos daquela igreja, serve para restaurar os crentes daquela igreja. Quando o evangelista ele se levanta, ele serve para restaurar as pessoas que vão ouvir a sua mensagem. Quando um profeta ele atua como profeta, ele serve para restaurar aquelas pessoas que ele está guiando com a direção profética que ele está recebendo. E por aí vai. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Marca em Efésios aí, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas 6. Volta aí uma página, na minha Bíblia é uma página. Gálatas 6, versículo 1. Olha que interessante, eu não sei como é que está a sua versão, mas a minha versão eu achei muito interessante e eu sempre uso a Almeida do século 21. Diz o seguinte, Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade e cuida de ti mesmo para que não sejas tentado também. Tem toda uma questão de cuidado, de disciplina comunitária aqui, que eu não vou entrar no mérito, mas o que eu acho interessante, que eu quero falar com vocês é o seguinte, se alguém for surpreendido com algum pecado, vós, que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com o espírito de humildade. Olha que responsabilidade. Quando, então, alguém da comunidade for surpreendido em pecado, nós temos uma obrigação, segundo Paulo ensina aqui na igreja na Galácia, a restaurar essa pessoa em humildade. Mas como que nós restauramos? Nós restauramos através do serviço e do exercício dos dons ministeriais. Porque esse sentido de restaurar com humildade é o mesmo sentido do verbo aperfeiçoar que Paulo vai falar em Efésios 4:12. É a mesma coisa. Então, quando alguém exerce um dom ministerial, ele está equipando o crente, ele está preparando aquele crente, mas ele também está restaurando aquela pessoa. Quando nós estamos, por exemplo, em um culto de domingo, e o pastor está pregando, o apóstolo está pregando, o profeta está pregando, e existe aquele exercício dos dons ministeriais, o Espírito Santo, através do serviço deles, está trabalhando em nós uma restauração. E isso é muito importante no contexto da igreja. Abre, por favor, sua Bíblia em Hebreus 13. Marca Efésios, Hebreus 13. Hebreus 13, versículo 20 e 21. Hebreus 13, versículo 20 e 21. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Mais um texto aqui que eu trouxe para vocês sobre essa questão de aperfeiçoar. Então, o papel daqueles que já exercem um dos dons, ou um dos 5 ministérios,
É ministrar a palavra para o crente, para que o crente possa ministrar a palavra para o mundo. Essa é a ideia. A ideia de Cristo, ou a ideia do Senhor, quando ele designou a igreja, era que a igreja tivesse uma influência mais orgânica. O que é isso? A questão da influência orgânica é uma influência que não depende apenas de líderes, mas que seja exercida por cada cristão, por cada crente. O líder da nossa igreja, os nossos pastores, eles não podem estar, por exemplo, no nosso local de trabalho, mas nós estamos lá. Eles não podem estar nas nossas escolas, mas nós estamos lá. Eles não podem estar nos nossos hospitais, mas nós estamos lá. Eles não podem estar no nosso comércio, mas nós estamos lá. A ideia é justamente essa. Então, quando nós vamos à igreja, alguém, ele ministra a palavra de Deus para nós, para que nós possamos ministrar a palavra de Deus para o restante do mundo. Através de quê? Através da nossa atitude, através do nosso caráter, através das nossas boas obras. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas a ideia é essa. Até porque, gente, a palavra cristão significa seguidores de Cristo ou pequenos cristos, né? Como algumas pessoas falam. E o que isso significa? Significa que nós representamos o Senhor, que nós somos pequenas imagens de Cristo. E isso é um peso de responsabilidade absurdo. Então, a ideia da igreja é que ela se expanda e viva a sua influência de uma maneira mais orgânica. Ok? O segundo objetivo, volta lá para Efésios, por favor. O segundo objetivo aí dos dons é, versículo 12, desculpa, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Esse é mais um texto, como eu falei para vocês um pouco antes, que confirma a ideia que todo crente recebe uma graça específica para o serviço através dos dons. Então, eu, Thales, não acredito que, por exemplo, aqui do nosso grupo, apenas algumas pessoas tenham recebido algum dom ministerial. Eu, Thales, não acredito. Mais uma vez, muita gente boa pensa diferente de mim. E eu posso dizer os nomes. O Ângelo Basso é uma pessoa, por exemplo, que defende abertamente isso. O Fábio Coelho também. Eu, particularmente, não consigo, já parei para ouvi-lo sobre isso, mas eu, particularmente, não consigo ver base bíblica para isso. Então, o que esse texto me diz é o seguinte: o serviço não é exclusivo para os líderes religiosos. E isso aumenta, mais uma vez eu vou falar essa palavra, isso aumenta a nossa responsabilidade. O serviço não é exclusivo para os líderes religiosos. Como nós já lemos, Efésios 4:7. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Um outro texto que fala sobre isso, queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro 4. Abre lá, por favor. Primeira carta de Pedro. Ou como diz o Luciano Subirá, 1 de Pedro. 1 Pedro 4:10. Espera aí, deixa eu botar Madeleine no grupo. Isso. 1 Pedro 4:10. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Como? Com base lá em Efésios 4:7, com base em Efésios 4:12 e agora com base em 1 Pedro 4:10. Como eu posso pensar que o dom ministerial ou o dom de serviço ou qualquer outro tipo de dom que é sempre voltado para o serviço é privilégio de uns e não de todos? O texto diz muito claro: servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Então, todos nós recebemos um dom específico para o serviço. E mais, como bons administradores da multiforme graça de Deus, mais uma vez aparece na Bíblia esse contexto de administrador, que é o contexto que nós já falamos bastante na nossa escola, que é o contexto de mordomia. Nada do que nós temos nos pertence, tudo pertence ao Senhor, mas Ele nos deu por um determinado tempo. E agora, nesse tempo,
Nós não somos proprietários dessas coisas, mas nós somos meros mordomos. Nós administramos aquilo que o Senhor nos confiou. A parábola dos talentos que nós lemos nas últimas aulas, em Mateus 25, nada mais é do que uma parábola que evidencia a questão da mordomia. A nossa família, quando nós recebemos e nós fomos inseridos nas nossas respectivas famílias pelo Senhor, já que você não escolheu aonde você deveria nascer, também é uma coisa que Deus colocou na gente, que nós, em nós, para a gente, e que nós devemos administrar bem. O nosso dinheiro não nos pertence, pertence ao Senhor. E como bons mordomos, nós devemos administrar bem o nosso dinheiro. Então, esse texto é muito claro. Todos nós todos nós temos essa graça específica para o ministério. Volta lá em Efésios 4, versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Mas, afinal de contas, o que é a obra do ministério? O que é essa obra? Como eu falei lá atrás, quando nós falamos ministério, nós pensamos igreja. Mas o que é ministério? O que é, na verdade, o que é essa obra? Essa obra, na verdade, se você estiver anotando, você pode anotar, é tudo que aponta, revela e glorifica o Senhor. Essa obra é tudo que aponta, revela e glorifica o Senhor. Não apenas na área teológica, por exemplo, como é o exercício de pastores e mestres, né, com o exercício aí da pregação do evangelho, da pregação da palavra e do ensino da palavra. Também não é apenas uma obra nessa parte da liturgia da igreja, com louvor, com o funcionamento do culto, com os calendários e os eventos da igreja. Em falar em calendário, não sei se... Acho que aqui todo mundo está de boa com isso. Falar em calendário, no calendário da igreja nós estamos em qual período? Alguém sabe? No calendário da igreja, não da Igreja Água Viva, mas da Igreja Cristã do Mundo. Alguém sabe? Quaresma. Quaresma. No calendário da igreja, nós estamos no período da Quaresma, e aí é uma coisa que para nós evangélicos ficou muito ligado à Igreja Católica, mas a Quaresma é observada pelos cristãos no mundo inteiro, desde aproximadamente o 4º século depois de Cristo, lá com Atanásio, um dos pais da igreja, e é um tempo onde os cristãos do mundo todo se preparam para o quê? Para a Páscoa, para a festa da Páscoa, que faz lembrança da morte e ressurreição de Cristo. Mas seguindo. Então, essa obra do ministério não é apenas nessa coisa da liturgia da igreja, se você faz parte do louvor, ou se você tem algum serviço ali na igreja. Mas ela também é na parte prática. São, por exemplo, os atos de justiça, o socorro aos necessitados, é você dar um bom exemplo, é você revelar o caráter de Cristo, é você revelar o fruto do Espírito das suas 9 manifestações, como Paulo ensina lá em Gálatas 5. Isso tudo é obra do ministério. Lembra o que eu falei? A ideia é que a igreja tivesse o seu alcance de maneira orgânica e não apenas dependendo de um ou outro líder, até porque são poucos líderes comparados para o tamanho do mundo inteiro. Agora, em cada lugar vai ter um cristão. Em cada lugar. Pensa na sua empresa. Com certeza tem mais pessoas, tem mais cristãos além de você. E se não tiver ninguém além de você, você já está lá. Então você já, e o Bill Johnson fala muito sobre isso, você já é um portador da presença de Deus. Quando você entra, você carrega Deus em você. Por quê? Porque nós temos em nós o Espírito Santo, Deus, habitando dentro de nós. Então, todos nós somos chamados para essa obra do ministério. Toda a pregação e o ensino, eles precisam ter efeitos e aplicações práticas. Uma vez eu estava conversando com a Raquel, na época que nós fizemos uma série de pregações na igreja sobre os pais da igreja, sobre a história da igreja, aquele período de reforma. E aí, história da igreja é um assunto que ela domina muito mais do que eu. E a gente sempre discute, tanto eu quanto ela, nós gostamos. E nós estávamos tomando café, eu acho, eu expus para ela uma preocupação minha. Eu falei assim, Raquel, a minha preocupação com esse tema é o seguinte: eu concordo, as pessoas precisam conhecer a história da igreja, e eu até anotei isso aqui um pouco, precisam conhecer a história da igreja, mas é necessário que
a pregação da palavra, ainda que seja falando sobre a história da igreja, precisa ter uma aplicação prática. A pregação do evangelho, ela precisa ter uma aplicação prática. A pregação do evangelho comunitária, a pregação do evangelho pública, como nós fazemos coletivamente, como nós fazemos nos cultos de quarta e nos cultos de domingo, elas precisam ter uma aplicação prática. E aí, tanto eu quanto ela, eu preguei naquela época também, naquele período, ela também, e a gente sempre se preocupava em colocar uma aplicação. Não era aquela coisa simplesmente dizer o que aconteceu na história, até porque nem todo mundo gosta de história. Mas a ideia era que, através daquela história, através da história da igreja, nós também pudéssemos tirar uma aplicação prática. Então, se você sente que você tem esse chamado de pregação, esse chamado de ensino, uma dica: pregue a palavra de Deus, pregue o evangelho. O herói da sua pregação precisa ser Cristo. E eu falo isso até meio irritado. Quando eu ouço uma pregação, eu não quero saber a opinião do pregador sobre aquele assunto. Eu quero saber o que a Bíblia me diz sobre aquele assunto. A opinião do pregador não me importa. Me importaria talvez se eu estivesse tomando um café com ele. Agora, na pregação, eu quero que ele me explique, eu quero que ele me revele, eu quero que ele me diga o que o texto fala. Então, dica, se eu puder te dar, o herói da pregação precisa ser Cristo. A sua pregação precisa apontar para Cristo e não para homens. E ela precisa ter uma aplicação prática. Geralmente a parte da aplicação fica no final da pregação, mas ela precisa ter uma aplicação prática. O terceiro objetivo para eu terminar, eu tenho poucos minutos, o terceiro objetivo para a gente terminar dos dons ministeriais é Efésios 4, versículo 12 ainda. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. A edificação aqui tem esse sentido de crescimento espiritual, tem um sentido de desenvolvimento saudável e maduro. Então, a igreja, ela cresce, ela se desenvolve, ela adquire maturidade através do exercício dos 5 dons ministeriais. Sempre lembrando, os 5 dons, eles precisam trabalhar em conjunto de maneira harmônica, ok? Não existe essa questão de hierarquia, mas eles precisam estar juntos, sempre tendo em mente que a liderança da igreja, ela, segundo o padrão bíblico, ela é exercida por apóstolos, mas ela também é exercida em um governo plural, que é o que nós chamamos de presbitério, que é o que você vai ver lá, o que acontece em Atos 15. Tá? Então, a edificação aí do corpo de Cristo tem esse sentido de crescimento espiritual da igreja, seu desenvolvimento saudável e maduro. E aqui é uma coisa que é muito comum de acontecer. Às vezes a gente vai em determinada igreja e nós conseguimos ver facilmente, detectar facilmente a imaturidade de certas comunidades. Da mesma maneira que quando pessoas vêm de fora nos visitar, elas provavelmente conseguem detectar a nossa imaturidade. Agora, isso é muito sintomático quando nós vemos igrejas que são desequilibradas. Igrejas, por exemplo, que são muito voltadas às manifestações espirituais, mas deixam de lado a base bíblica e o ensino da palavra de Deus. Da mesma maneira, igrejas que são muito focadas no ensino e deixam de lado a vivência no espírito, né? Uma vida de piedade, uma vida espiritual. Essas igrejas desequilibradas são marcadas aí por uma certa imaturidade. O que nós devemos fazer quando nós encontramos cristãos imaturos ou ainda na caminhada? A nossa função é ajudar. Foi justamente o texto que nós lemos lá atrás em Gálatas 6:1. Se nós percebemos que alguém está em pecado, nós, com o coração humilde, devemos restaurar aquela pessoa. Da mesma maneira, se nós conseguimos detectar certa imaturidade, nós devemos servir aquela comunidade, lógico, se eles desejarem, nós devemos servir aquela comunidade para que eles possam crescer no Senhor. Então, por fim, eu não vou entrar nessa parte que eu só tenho 2 minutos, mas eu queria já mostrar isso para vocês. Por fim, essa edificação do corpo de Cristo, ela se manifesta em 4 aspectos, que é o versículo 13, o versículo 14, o versículo 15 e o versículo 16. Uma igreja madura, ela vai ter esses 4 aspectos.
O primeiro aspecto, eu não vou entrar mais uma vez, mas o primeiro aspecto é o aspecto da maturidade espiritual. O segundo aspecto é o aspecto da estabilidade espiritual. Estabilidade espiritual. Sempre brinco. Desconheço o ser humano mais desequilibrado que o crente. Se for um crente carismático, pentecostal, eu prefiro o carismático. Se for um crente carismático como a gente, ele é mais desequilibrado que o normal. Então, dos aspectos aí da edificação do corpo de Cristo é a estabilidade espiritual. O terceiro aspecto aí de uma igreja edificada é seguir a verdade em amor. É você manter a verdade em amor. E o quarto aspecto é a cooperação espiritual. Amém? Eu vou explicar isso tudo com calma na semana que vem, e aí eu também já vou ter os slides. Mais uma vez, desculpa por eu não ter trazido os slides hoje, mas é porque realmente na correria da semana e do dia não deu. Amém? Dúvidas? Eu tenho menos de 1 minuto. Mas se vocês tiverem dúvidas, eu abro outra tela. Eu só queria fazer uma pergunta. Tá, Paulo. Então, deixa eu fechar essa tela e vou abrir outra, pode ser? Tá, é rápido também. Show. Só um instantinho, galera. Flávia também, só um instantinho.